Durante o tempo ao lado da menina, foram sabendo dela. Seu nome era Jaqueline, possuía um olhar tristonho e desanimado, o que não combinava com a idade de uma garotinha. Talvez o reflexo da vida que levava. Vivia em um lar conflituoso. Os pais viviam a brigar, moravam sob as mínimas condições de tudo, mas, mesmo assim, ela pensava que poderiam ser felizes. Em meio àquele ambiente, ela se destacava por ter aprendido algo que a maioria ainda não tinha: a lei do amor ao próximo. E foi nesse seu potencial que Carlos confiou em expor o porquê daquelas visitas e longas conversas que mantinham. Alguém tinha que renascer, tarefas a cumprir, sendo necessário que se oferecesse essa oportunidade. Não podiam querê-la como mãe, dada sua pouca idade, mas, no caso, trariam para ela, na posição de irmã, o guia seguro para a vida na matéria. A responsabilidade era enorme. A princípio, negou-se a tarefa, julgando-se incapaz de ser o anjo da guarda de alguém, mas, por fim, cedeu aos sólidos argumentos de Carlos. O próximo passo seria contar a Jaqueline de quem se tratava o reencarnante. Julião. Ela se recordava vagamente dele dos tempos do Engenho da Estrela. Tinha certa afeição por ele, embora tanto tempo tivesse passado. Quando retornasse ao seu estado de vigília e acordasse, de nada se recordaria. O grupo estava satisfeito, a missão estava quase cumprida, faltava agora encontrarem o pai de Jaqueline. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Desde o início, o processo reencarnatório era acompanhado tanto por irmãos socorristas como por prepostos da ordem. Assim como não se pode evitar a morte do corpo físico quando na Terra, também não se pode evitar a reencarnação do espírito quando no espaço. Dada a premência de seu retorno e sua não atuação no processo, tem-se o típico caso de um ato compulsório. A urgência de sua volta se devia ao fato de que Laura, já reencarnada, tenha tempo para interagir com ele. É uma chance de ouro para que ambos possam iniciar o processo de perdão ou, no mínimo, aparar algumas arestas, explicou um monitor aos irmãos socorristas em aprendizado. Mas e a ordem e o Valdez? Não tem como interferir? Perguntaram. Assim como nós mesmos, no momento são totalmente impotentes. Sabem o que está ocorrendo e saberão onde se dará o nascimento, mas por ora nada podem fazer. Julião, de certa forma, não vendeu a uma ordem. Retrucaram. Sim, bem observado. Para alcançar seu objetivo de vingança, submete-se totalmente à ordem. É uma entrega incondicional, mas no caso em foco, reafirmo que nada podem fazer. Futuramente, com o fruto mais maduro, usarão do peso de sua influência sugestiva a fim de torná-lo útil aos seus propósitos escusos no campo da matéria. Os períodos de perturbação eram cada vez mais longos. Irmãos construtores, senhores do processo reencarnatório, preparavam-no para o primeiro contato com a família na qual iria nascer. Foi tarefa de grande dificuldade encontrar aqueles que se predispusessem a acolhê-lo. A aproximação daquela que viria a ser sua mãe biológica não seria fácil. Dias após, na hora combinada, encontraram-se numa praça arborizada em colônia espiritual próxima. Eram 20. Tomaram assento num transporte que os levaria ao local da ação. Num curto lapso tinham sob seus pés terra batida. A atmosfera que respiravam era pesada, carregada de miasmas de odor desagradável. Julião vinha amparado por 2 especialistas que davam apoio àquela operação. Encontravam-se na periferia de uma cidade, era pontualmente 10 da noite. Américo, posto avançado da equipe, saudou-os, já os esperava. Oi, pessoal, alguma dificuldade para chegar? As de sempre. Cada vez, torna-se mais difícil a aproximação,
As vibrações densas e o magnetismo ruim pareciam querer desestabilizar nosso transporte a ponto de termos que nos concentrar, rogando recursos. Até quando poderemos estar por aqui? Sempre, pois a providência do Pai nunca faltará onde houver alguém que necessite dele. Então, vamos, falou Américo, pondo fim à pequena tertúlia. Por perto, na certeza de não estar sendo notado, e Átila, que desde cedo fazia campana nas imediações, aguardando a chegada da caravana. Já tinha estado no barraco para onde eles se dirigiam e feito seus próprios contatos com irmãos em desequilíbrio que o habitavam. O método para obter informações, o mesmo de sempre suborno e promessa de compensações materiais. Assim, granjeou a simpatia daqueles espíritos desajustados. O ambiente que estavam para enfrentar era pesado. À medida que iam avançando em meio aos barracos daquela favela e chegando próximo de seu objetivo, mais ia se revelando o ambiente promíscuo em que tinham ido dar. Américo parou diante de um barraco, fazendo com que os que vinham atrás também estancassem. E aqui? 2 guardiões os esperavam do lado de fora, para garantir o mínimo de segurança para o grupo. Adensaram seus níveis máximos que puderam para não atrair curiosidades sobre eles e entraram. O caos imperava no local. O que você pensa que é? Gritava o marido com a mulher, que, sentada em um sofá rasgado, assistia a novela. Já viu que horas são? Cadê minha comida, sua vagabunda? Ande, levanta logo esse rabo do sofá. Sem dizer palavra, a mulher se levantou e, de imediato, caiu sentada sobre o sofá, após ser atingida por forte bofetada. Não se dando por vencida, partiu para cima dele, indo brigar de igual para igual. As brigas naquela família faziam parte do cotidiano, e nem a filha pequena e os vizinhos ligavam mais para o fuzuê que faziam. Os vizinhos ora incentivavam um, ora outro. Soca ele, Jandira. Bate com a panela. Racha a cabeça dele. Assim foi até cansarem e caírem exaustos cada um para um lado. Ele, do jeito que caiu, adormeceu, bêbado que estava. Ela, como se nada de anormal tivesse ocorrido, voltou a sentar-se no sofá para assistir ao último capítulo de sua novela. As vibrações ali eram pesadíssimas. E os irmãos socorristas, assim que o conflito terminou, iniciaram um trabalho de convencimento, a fim de diminuir o número de irmãos em desajuste que se encontravam no lugar. Feito isso, Américo e 2 construtores, amparando Julião, aproximaram-no daquela que viria a ser sua mãe. Nesse instante, Julião foi tomado por um sentimento de repulsa. Ao seu lado viu uma mulher negra, gorda, mal cuidada, transpirando fortes vapores de álcool. Julião, em sua semilucidez, entrou em estado de desespero. Queria ir para longe dali, mas não conseguia. Algumas ligações fluídicas começavam a se estabelecer entre ele e aquela mulher. Com suas últimas forças, ainda tentou resistir, em vão. Estava dando trabalho, até que, através de passes magnéticos, começou a se tranquilizar, perdendo o resto da lucidez que lhe restava. A mulher sentiu um arrepio a percorrer-lhe o corpo e, subitamente, teve ânsia de vômito. Saiu às pressas e foi até o vaso sanitário, que ficava fora do barraco, resolver sua situação. Pouco depois, retornou aliviada para a sala, que também era o quarto, a cozinha. Mais algumas providências e poderiam regressar. Américo ficaria com os 2 guardiões a fim de garantir o sucesso da operação. Pelas 2 horas da madrugada, Norton acordou assustado, no chão, bem onde caíra de bêbado. De 4, tateando, chegou até o colchão em que dormia com a mulher e a filha. Deu chega pra lá na menina e aconchegou-se à mulher. Jandira acordou. Que tu quer agora, nego safado? Tá querendo me usar, é?
Ele queria. E usou. Naquela noite, Jandira foi fertilizada, e os laços entre mãe e filho começaram a se estreitar. A partir desse episódio, Julião não mais recobraria a consciência. Seu espírito, em processo de redução, era mantido próximo à sua mãe biológica, recebendo desde então todas as impressões por ela sentidas. As brigas, agressões trocadas com o futuro pai, as constantes bebedeiras, o fumo, tudo ia se fixando, ficando registrado em seu subconsciente. Jandira, já com a filha para cuidar, quando se deu por grávida, começou a nutrir um sentimento de rejeição por aquela coisa, que era como ela se referia ao filho, que carregava na barriga. Todos que estavam envolvidos naquele processo reencarnatório estavam fazendo o que podiam para que o feto vingasse. Não viesse a abortar. Átila continuava acompanhando o desenrolar dos fatos de perto e levando informações aos seus superiores. Desde o início, os construtores tinham registrado sua presença e observavam a dedicação com que Átila cuidava, como eles próprios, para o sucesso daquela reencarnação. Pois é, além do protetor a ser designado para Julião nesta nova empreitada na matéria, parece que arrumou mais um. Sem saber, Átila está praticando um ato moralmente alinhado com a espiritualidade superior, o que só lhe trará benefício no futuro. Capítulo 8. A luta dos construtores para manter o espírito junto à futura mãe era intensa. Cada dia uma nova batalha para evitar que o feto que se formava fosse abortado. A vida de Jandira não se modificara praticamente em nada. Continuava no mesmo baixo padrão de sempre, engordara bastante e, agora, quase no fim, dera para cometer maiores abusos com a relação ao álcool, fumo e mesa. Em nome do desejo de grávida, se empanturrava de gordurosos e se enchia de cachaça barata. Cachaça é bom para derreter a gordura, dizia. Jandira, no início da gravidez, fora ao posto de saúde fazer os exames de rotina. Já era figura conhecida de todos. Nunca levara muito a sério as recomendações médicas e nem por isso tinha deixado de parir uma filha. Com este não ia ser diferente. Durante um dos exames, ficou sabendo que se tratava de um menino. Para ela, tanto fazia. Queria mais a se ver livre daquele barrigão que o já estava incomodando. Ao contrário dela, a filha esperava ansiosa a chegada do irmãozinho. Era no pensamento e na boa vibração dela que os irmãos socorristas recolhiam recursos para ajudar a dar algum conforto ao espírito de Julião, castigado dioturnamente pelo sentimento de rejeição da mãe. Pesadíssima e continuando sua vida desregrada, um dia após a ingestão de portentosa rabada e alguns goles, começou a sentir estranhas contrações abdominais. Viu que alguma coisa não ia bem, mas ainda estava longe do tempo ideal. Mal completara 7 meses. E agora? Me chama o Norton, depressa. Vá ver se ele tá no botequim, despachou a filha, que, no mesmo pé que foi, voltou, dizendo que o pai não estava no boteco. A essa altura, a vizinhança solidária estava ao seu lado, e alguém já tinha ido até o telefone comunitário chamar o resgate. Rapidamente o resgate chegou e ela, tendo uma vizinha como acompanhante, foi levada ao hospital. Na maca, virou a cabeça de lado e gritou para a filha: toma conta de tudo e vê se alguém avisa o safado do teu pai. Dentro da viatura suas contrações tornavam-se mais frequentes, o parto ia em ritmo acelerado. A bolsa da água estourou e os paramédicos tiveram que fazer os procedimentos do parto ali mesmo, dentro da viatura. Vamos, mamãe, ajuda a gente, faz força. Jandira agora suava em bicas e gemia como um animal ferido. Tinha enjoo, muitas dores. Em seu parto anterior não sofrera tanto.
Apontou a cabecinha da criança que começou a ser expelida daquele ambiente hostil onde ficara aprisionada durante 7 meses. Tinha um cordão umbilical enrolado no pescoço qual o laço de uma forca, fazendo com que sua chegada se desse em silêncio. Movimentava nervosamente os bracinhos como a procurar por ar, por vida. Com perícia, o paramédico desfez o laço que quase sufocava o bebê, desobstruindo-lhe as vias respiratórias. Após um estímulo, chorou. Foi um choro sentido, fraco e carregado de mágoa, podia-se dizer. Nesse instante, o resgate chegou ao hospital. A mãe na maca e o filho nos braços de uma enfermeira deram entrada. Antes de serem encaminhados, a enfermeira tentou mostrar o nascituro para a mãe, que praguejou. Não quero ver esse peste agora. Vê só o que ele já aprontou para nascer, esse coisa ruim. Depois tem tempo. A criancinha foi imediatamente levada para asseio e colocada em uma incubadora. Pela primeira vez em meses, Julião, agora reencarnado naquele corpo frágil, sentia-se em paz. De repente, cessaram os ataques psíquicos que tanto tinham judiado e comprometido sua formação no útero materno. Milagre se sobreviver, falou a médica responsável pelo TI. Ele nasceu muito debilitado. Sabendo dos comentários da mãe do bebê, disse: Não creio que a reação dessa mãezinha será boa, ao saber que o seu neném nasceu com as perninhas mal formadas. O nascimento tinha se dado naquelas circunstâncias por interferência direta dos construtores, mas algumas horas no ventre materno teriam sido fatais para o feto, que já estava em sofrimento, dada a posição em que se encontrava, sufocado pelo cordão umbilical. A operação restringiu-se à aplicação de fortes passes magnéticos indutores do parto na região do ventre de Jandira, sendo facilitado por ela mesma, já que rejeitava aquela coisa com tanta força. Quando o bebê respirou pela primeira vez, enchendo de ar os pulmões, iniciou-se uma nova luta à manutenção do espírito animando aquele corpo frágil. Acomodado na incubadora, recebendo todo o cuidado necessário, era observado, de um lado por irmãos socorristas que estavam a uns 2 passos afastados, e também por Ângel, que tinha ao seu lado submisso Átila. Norton só chegou a casa à noite, bêbado demais para notar a ausência da esposa, e foi a filha que lhe chamou a atenção. Pai, pai, falava, puxando pela barra da camisa para se fazer notar. Ele, cambaleante, virou e, para se livrar dela, deu-lhe um empurrão, fazendo com que a menina caísse. Pai, a mãe já teve nenê, falou chorosa. Ele tentou responder alguma coisa e não conseguiu, deu uns passos até a cama e adormeceu. No dia seguinte, quando acordou, ficou sabendo por uma vizinha como tudo tinha ocorrido. Ouviu com ares de homem responsável. Agora, era de se esperar que fosse ao encontro da mulher e do filho no hospital. E foi o que tentou fazer. Saiu do barraco, recebia os cumprimentos de um, de outro e, já chegando perto da avenida onde tomaria a condução, parou em seu boteco favorito para contar as novas, participando aos amigos o nascimento do filho. Afinal, era um acontecimento e, como tal, merecia comemoração. Portuga, desce aí uma branca daquela que tu guarda embaixo do balcão, virando-se para 2 infelizes que já estavam cachaceando, ordenou. Serve para eles também, essa rodada é por minha conta. Os brindes começaram, aí chega um amigo, depois outro e o conversa esticou. Norton já estava ficando bonitinho e se preparava para sair quando um companheiro perguntou. E o nome do moleque? Qual é? Norton foi tomado pela surpresa, ainda não tinha pensado naquilo. Deveria ser um nome de moral, pomposo, de cinema, como era o de sua filha. O seu próprio nome foi escolhido por seu pai, que era um mecânico, inspirado na marca de uma motocicleta vencedora de várias competições. Portuga, oi mais uma aqui. Agora a coisa pegou pra mim,
E assim, começou tudo de novo. 9 da noite e voltou para casa, carregado por amigos. Depois de muito insistir, Jaqueline conseguiu que o pai a levasse para visitar a mãe e conhecer o irmãozinho. 3 dias tinham se passado e, naquela tarde, Jandira teria alta. O encontro do casal não poderia ser mais frio. Que tu tá fazendo aqui, nego safado? Sóbrio e submisso, quase encolhido, respondeu. É que tive uns problema, nega, me desculpa. Já viu teu filho? Não, viemos primeiro aqui. Então vai, que depois nós conversa. Pegou a filha pela mão e perguntando, chegou ao berçário. Assustou-se quando foi colocado ao lado da incubadeira. Aquela cosica estava viva. Como? A irmã olhava-o com ternura, e ele parecia acusar o bem-estar que as vibrações dela lhe causavam. Olhando com mais atenção, notaram atrofia em suas perninhas. Meu irmãozinho é aleijado? Perguntou a enfermeira. Não é bem isso. Hoje em dia, existem recursos que podem ajudá-lo no futuro a corrigir esse defeito de nascença. Retornando à enfermaria, ouviu de Jandira. Você viu como seu filho nasceu? Disse em tom provocativo, desafiador. Vi, sim. Foi Deus que quis assim, respondeu Norton. Nesse momento, Jandira não se conteve e retrucou. Deus, uma uva. Você com suas bebedeiras é que fez que ele nascesse aleijado, e sabe o que isso quer dizer? Trabalho dobrado para mim, se peste não morrer ao sair daqui eu dou ele pro primeiro que quiser. A essa altura Jaqueline chorava. Você não pode dar meu irmãozinho, você não pode dar meu irmãozinho, insistia. Aproveitando o momento, um enfermeiro veio e deu por encerrada a visita. Enquanto a mãe era liberada para alta, Jaqueline e o pai aguardavam já do lado de fora do hospital. Espera um pouco aqui, filha, que o pai vai pegar um cigarro, disse, apontando para uma padaria. Ela sabia que era mentira. Garoto, põe aí uma branca no copo americano. Tragou o conteúdo do copo em um gole. Estalou a língua e, instantaneamente, sentiu-se melhor. Precisava se ligar, estar atento. Ia ter que usar muito a cachola, não ia ser fácil encontrar um nome pomposo para colocar no filho, como poderia escolher um nome para o filho depois que o tinha visto? Difícil tarefa. Precisava, e muito, juntar-se aos companheiros de bebedeira para resolver o problema. Quando a mulher chegou, ele já tinha ido umas 4 vezes pegar um cigarro no bar. Agora estava bem e sentia-se confiante. Jandira sentiu o hálito da cachaça e achou que seria prudente não provocá-lo até estarem no barraco. Sabe a decisão? Pegaram a condução e, antes do fim da tarde, estavam a casa. Norton parara no boteco, pois tinha que resolver assuntos importantes. Jaqueline só iria ver o irmãozinho meses mais tarde, quando este fosse para casa. O pai, na sua grande preocupação atual em arranjar um nome condizente para o Coisica, ficava o dia inteiro bebericando e não conseguia tempo para ir ao hospital. Jandira não ia por não querer mesmo. Quanto mais distância do menino, melhor para ela. Assim, anulava de sua existência. Pessoas da comunidade, vez por outra, iam visitar a criança, e era assim que Jaqueline tinha notícias de seu irmão. Ganhou tantos gramas. Está mais gordinho, isso a deixava feliz. Certo dia, chegou uma assistente social com a notícia de que a criança já podia ter alta, e que era necessário buscá-la. À noite, quando Norton chegou, ficou sabendo da notícia. Isso é que era motivo para comemorar. Então, amanhã você vai lá pegar a criança? Nem por um decreto.
Eu é que não vou lá trazer aquele aleijado, traste, pra tomar conta. Se eu for pegar, largo na lata do lixo. Traste. Lata de lixo. Não, aquilo já era demais, logo agora que Cozica já tinha até nome. Franklin, isso mesmo, Franklin, nome de presidente americano. O primeiro tapa fez Jandira cair no chão. Com mais agilidade do que se podia supor dado seu porte físico, ergueu-se de um pulo e foi na garganta dele. Antes de conseguir o intento, o soco veio direto, certeiro no olho. Aí não teve jeito, inchou na hora. Agora, definitivamente no chão, se lamentava. Eu sou mesmo uma desgraçada. Eu quero morrer. Deus se esqueceu de mim. E forjava um choro que não era real. A vizinhança, acostumada, nem ligava para seus falsos lamentos. Naquela noite mandou Jaqueline para a casa da comadre e, durante toda a madrugada, a favela pôde ouvir os gemidos do casal, entregue desenfreadamente ao sexo. Há tempos não tinham uma noite daquelas. Na manhã seguinte, seu rosto chamava a atenção por onde ela passava aí. No hospital, não foi diferente. O hematoma sobre o olho era enorme, o que impedia de abri-lo. O que foi isso? Perguntou a enfermeira, já adivinhando o que tinha acontecido. Nada, não, bati na porta. Antes de pegar o bebê, vem comigo ao pronto-socorro, você vai precisar levar uns pontinhos, disse, levando-a pelo braço. Chegou à favela com seu Franklin enroladinho num coeiro bonito. Ganhara um enxoval completo para ele. Não se podia dizer que estava orgulhosa por trazê-lo para casa. Capítulo 9. Os primeiros dias do Cozica em casa foram desastrosos. Não fosse Jaqueline a ajuda e experiência das vizinhas e teria partido desta para melhor. Jandira, com os peitos secos, continuava na mesma atuada de vida bebida em excesso, comida e cigarro. Não se interessava se tinham o que comer, contanto que não faltasse para ela. Norton, apesar dos pesares, era mais sensível. Do dinheiro que ganhava fazendo bicos como pedreiro, deixava parte às escondidas com Jaqueline e recomendava: não deixa faltar comida para vocês. Principalmente pro Franklin. O tempo ia passando e, com quase 4 anos de idade, ainda tinha dificuldades para andar. Não conseguia se sustentar muito tempo sobre as próprias pernas. Tentar, bem que tentava, mas caía, invariavelmente. O pai, com o objetivo de estimulá-lo, pegava qualquer objeto que atraísse a atenção, assim como uma bola e, se distanciando, chamava o filho. Franklin, Franklin vem pegar, vem. E lá ia o menino, tentando caminhar, caindo, levantando, até chegar ao pai. Tá pensando que teu filho é cachorro, homem? Chamava sua atenção uma vizinha. Não fala assim com ele, não, seu Norto. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Em visita à favela, um grupo de pessoas pertencentes a uma fundação voltada para a assistência social teve a atenção chamada pela condição de Franklin. Observaram o modo como o pai, embora com boa intenção, tentava fazer o filho andar. Ficaram sensibilizados. Chamaram Norton para uma conversa, pois queriam se inteirar de toda a situação que cercava aquela criança. Tudo esclarecido, pediram que o pai autorizasse o encaminhamento do filho para um centro de reabilitação, a fim de ser submetido a tratamento específico. Talvez, em futuro próximo, suas condições de locomoção melhorassem. O pai topou na hora. Quem sabe, um dia, o menino poderia até bater uma bolinha. Com o passar do tempo, a melhora se evidenciava e, 3 anos depois do início do tratamento, Franklin já podia andar,
embora tendo de apoiar-se em duas muletinhas feitas especialmente para ele. Agora podia interagir mais com os da sua idade nas brincadeiras comuns. Mesmo assim, era taciturno, solitário. A única pessoa com quem se abria era a irmã, em quem confiava. Junto a ela, sentia-se confortável e confiante. Ficava possesso quando a mãe, bêbada, iniciava uma sessão de espancamento contra eles sem motivo nenhum. O que mais doía era quando uma pancada atingia sua irmã, a quem ele tanto amava. Nessas horas, pensava em liquidar a mãe com requintes de crueldade, mas o que fazer? Mirrado e deficiente, mal podia com ele próprio. Paciência. Esperava ansioso a Kombi que vinha 2 vezes por semana pegá-lo para levar ao instituto. Por causa do trajeto a ser seguido, ele era sempre o primeiro a ser pego. Nessas horas, sentia-se muito importante. Não tinha pra ninguém, era ele sentado ao lado da assistente, e o motorista, lá na frente, guiando somente para eles. Até chegar ao instituto, a Kombi parava mais vezes para pegar outras crianças que, assim como ele, precisavam daquela assistência. Já tinha decidido. Quando crescer, vou ser motorista de Kombi. Por essa época, com 7 anos, por pressão de uma assistente social, foi matriculado no 1º grau da escolinha pública que funcionava perto da favela. Nos primeiros dias, Jaqueline foi levá-lo. Não foi fácil convencê-lo a ficar ali sozinho, sem a companhia da irmã. Ele se agarrava a ela com todas as suas forças. Com jeito e paciência, a irmã e a professora fizeram com que ele se acalmasse e conseguiram convencê-lo de que aquilo era necessário. Passados os dias, ia se integrando, fazendo novos amiguinhos, mas não escapava de certa discriminação das crianças, por ser deficiente. As provocações, tais como convidá-lo para jogar bola ou brincar de pega-pega, eram constantes, e isso o incomodava. Engolia sua desdita, mas não a digeria bem. Algumas vezes, chegou às vias de fato e, nessas horas, uma vez no chão, levava vantagem sobre os outros por ter os braços fortes, graças ao uso contínuo das muletas. Na hora das aulas era distraído, não prestava atenção quase a matéria nenhuma, exceção feita às aulas de História do Brasil. Ficava fascinado com a narrativa da professora, que tinha o poder de transportá-lo pelo tempo. Quando versava sobre o período colonial, então, nem se fala. Via-se no meio de vastas plantações, já um homem feito, com boas pernas, dando ordens a uns e outros que chegavam ao seu lado. Durante essas aulas, e só durante elas, interagia com a professora, fazendo perguntas e, vez ou outra, comentando fatos que supostamente tinham ocorrido com ele. Quanta imaginação, pensava sua professora, de onde será que vem tudo isso? Mal sabia, mas eram resquícios de reminiscências até então vivas, presentes e frescas em seu espírito. Por vezes, sob o estímulo de algo que a professora narrava, afloravam em sua mente essas recordações de um pretérito feliz. Menino esperto, logo aprendeu o caminho que levava à escola. Em poucos dias, já o percorria sozinho e, com o tempo, aprendeu outros caminhos que o levavam a lugares não tão recomendáveis. Gostava de matar ao ir com os amigos a mata que se estendia até o horizonte quando acabava a favela. Iam ver e ouvir passarinhos, correr atrás de algum preá desavisado, mesmo ficar por horas sentados à beira de um pequeno córrego poluído que passava pela favela, fazendo as vezes do esgoto. Outras vezes, apenas pegavam o caminho inverso da escola e iam para a beira da pista observar os caminhões e ônibus que por lá passavam. Durante as conversas e observações que fazia junto aos coleguinhas, decidiu-se a não ser mais motorista de Kombi, mas, sim, de caminhão. Isso mesmo. Dirigir um daqueles bem grandões, ter liberdade, ir onde bem entendesse, pensava, com a inocência de criança.
As coisas iam nesse andamento até que uma inspetora da escola foi à casa dele falar com sua mãe. Dona Jandira, vim aqui porque estamos preocupados com a ausência do Franklin. Ele tem ido pouco à escola. Por acaso está doente ou aconteceu alguma coisa? Jandira ficou branca de raiva com a notícia. Esse peste. Esse. Será que não tem cabeça? É safadeza, Dona Marli, pura safadeza. Daqui ele sai e volta no horário, mas pode deixar que pego ele de jeito. Lá pelas tantas, Franklin retornou. A porta do barraco estava aberta para melhor ventilar, e ele entrou despreocupadamente. A mãe já o aguardava no meio do cômodo, e ele mal teve tempo de acostumar a vista a diferença da luz do sol e a penumbra do barraco, quando o primeiro tapa estalou violento sobre o seu rosto. Ele para um lado, muletas para o outro. Jandira, tomada por uma fúria insana e descabida, passou a mão em uma cinta de couro que já estava separado e começou a bater no menino. Não importava onde as pancadas caíam, por reflexo e com as mãos preservando o rosto, Franklin deu as costas. Quanto mais implorava para que a mãe parasse aquele suplício, ela mais lanhava suas costas. Mais uma vez, os vizinhos tiveram que intervir antes que o garoto fosse massacrado. Para, mulher. Desse jeito você mata o menino. Melhor que fosse assim, isso aí não presta para nada mesmo. Estava ofegante, o coração disparado. O esforço fora muito para aquele corpo gordo, disforme. Uma vizinha próxima recolheu Franklin em casa. Não queria correr o risco de deixá-lo à mercê daquela louca. Esperaria Jaqueline chegar do trabalho para entregá-lo à irmã. Já uma moça, ela trabalhava como doméstica em uma casa de família. Tinha função de arrumadeira e fora indicada para aquela casa por Matilde, figura bastante conhecida na região, por ser lavadeira havia anos de várias famílias que moravam nas cercanias da favela. Há quase 2 anos naquele emprego, estava contente. Os patrões eram bons, a família unida. Na casa, nunca ouviram um grito sequer ou uma discussão, e tratavam-na como igual. Quanta diferença sentia ao afastar-se daquela ilha de paz e aproximar-se de sua própria casa. Os palavrões, os gritos ofensivos entre os pais, mas o que mais incomodava, eram as surras que sua mãe aplicava em seu irmão. Sem motivo, a não ser por algumas travessuras de criança, as surras eram injustas. Apanhara, ela própria, bastante quando pequena, mas, à medida que foi crescendo e com a chegada do irmão, parecia que a mãe a tinha esquecido. Fazia tempo que não era tocada. Recordava-se com carinho de uma noite em que, devido ao mau tempo, não pôde voltar para casa tendo que pernoitar no emprego. Os donos da casa e o casal de filhos, após uma leve refeição da qual ela própria foi convidada a participar, explicaram que o quase jejum se devia ao fato de eles iniciarem, precisamente às 8 da noite, o evangelho no lar. A princípio, ela não entendeu nada. Ouvira falar vagamente do evangelho e, embora não tivesse uma religião, acreditava em Deus, mas o porquê, também não saberia dizer. Talvez, por todo mundo falar dele, usar seu nome. Quem sabe? Precisamente às 8, todos se achavam acomodados em torno de uma mesa. Sobre ela, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, que estava sendo estudado durante aquelas reuniões semanais. Feitas as preces de abertura, a reunião seguiu seu curso normal, com leitura e comentário do Evangelho e o estudo do Livro dos Espíritos. Encerrada a reunião, todos beberam da água de uma jarrinha que ali estivera para ser fluidificada. Embora tivesse entendido muito pouca coisa do que fora lido e comentado, Jaqueline estava deslumbrada. Sentia-se tão bem que desejava que aquele momento se eternizasse nela. Jaqueline, era a dona da casa que a chamava tocando seu ombro, a cor da menina.
Tu dormindo? Não, mas estava longe, longe, respondeu, com a fisionomia de quem estivesse voltando do paraíso. Daquela noite em diante, sua vida não foi mais a mesma. Apesar de nunca mais ter tido oportunidade de participar junto àquela família do Evangelho, não esquecia daquele abençoado momento. O contato com aquela família espírita era proveitoso. Ali tinha os bons exemplos que faziam com que refletisse com serenidade e responsabilidade sobre a vida que levava e a que desejaria levar. Foi uma aluna mediana. Estudou porque quis. A mãe nunca obrigou a nada em matéria de estudos, porém sabia que não queria ser doméstica pelo resto da vida, ou sabe-se até quando, ter que dividir aquele cômodo com os pais e o irmão. Sabia que sua única oportunidade de se livrar daquela cena seria através dos estudos. Tinha muita vontade de continuá-los, mas, por enquanto, não tinha condições. Do que ganhava, boa parte ia para as mãos da mãe. Do que sobrava para ela, vestia-se, fazia pequenas despesas pessoais e ainda comprava roupa para o irmão. Tinha por ele um carinho todo especial e sentia-se mais responsável por ele do que a própria mãe. Naquele ano, tinha comprado até o material escolar do menino, o que lhe custara boas caminhadas até o emprego, por conta de não ter sobrado o suficiente para a condução. Sabia que, no momento certo, as coisas iam se modificar. Ficava abalada cada vez que tinha conhecimento de alguma amiga que partira para a vida bandida, amigada a algum traficantezinho ou se prostituído por alguns trocados. Embora o ambiente promíscuo em que fora criada e no qual vivera até os dias atuais, mantinha sua boa índole. Não se deixara, ainda, influenciar pelo meio que a cercava. Do pai, totalmente dominado pelo vício por não ter noção das coisas, tinha pena. Homem de bom coração fizeram uma união equivocada e, hoje, ambos, marido e mulher, amargavam juntos seu destino. Típico caso de se falar que tinham sido feitos um para o outro. Era bom pedreiro e, quando trabalhava, trazia para casa o que sobrava do boteco. Era pródigo, dava dinheiro para os filhos, escondido da mulher, bem entendido. Perdida em seus pensamentos, Jaqueline chegou a casa após um dia duro de trabalho. Fim de tarde e o calor permanecia sufocante no interior do barraco. Chamou pelo irmão, procurou a mãe e nada. Ia saindo para procurá-los quando sua vizinha, Dona Inês, chegou. Jaqueline, o Franklin tá lá em casa. Tua mãe pegou ele de jeito com a cinta. Dá até dó de ver as costas do coitado. Jaqueline tomou um choque. Vamos logo, Dona Inês, que eu quero ver meu irmão. Ele estava deitado de bruços, em um colchonete no chão. Mesmo depois de passado tanto tempo, ainda soluçava sentido. Doía mais a alma do que as costas, que apresentava vergões e lanhos. Dona Inês tinha limpado os ferimentos e aplicado sobre eles uma cataplasma de formulação caseira, que o aliviara bastante. Diante da cena, a irmã chorou. Por quê? Uma criança como aquela tinha que ser submetida a um tratamento brutal daqueles. Sentou-se ao lado do irmão e, acariciando seus cabelos, disse: Vamos pra casa, irmãozinho, estou aqui, agora. Cuido de você. Capítulo 10. Um bairro operário, uma casa modesta abriga um casal e duas filhas. No labor diário, ele sai em busca do sustento honrado para manter a prole. Trabalha como motorista de caminhão para o estado e, embora ganhando pouco, está satisfeito por ter emprego fixo que, ao final do mês, lhe rende o bastante para pagar suas contas. Quando toma seus aperitivos, invariavelmente comenta a falta de oportunidade para estudar. Por isso estou aqui marcando passo, fazendo o serviço pesado, mas, com essas meninas, vai ser diferente. Ah, isso vai. Pelo menos uma delas eu formo,
e continuava seu discurso sobre não ter estudado. Sua mulher, com as tarefas de casa, tem o tempo todo tomado. Só o marido é que fala da falta de estudos, a mulher é conformada. Não concluiu nem o primeiro grau. É simples e ignorante de tudo que ocorre no mundo. Uma única vez, quando adolescente, foi à capital. A bem da verdade, carregar a casa nas costas e, quando sobra algum tempinho, faz uns docinhos para vender, ajudando nas despesas. Em compensação, se perguntada sobre novelas, sabe tudo. É nesse ambiente doméstico que encontramos Laura na infância. Menina inteligente, curiosa, e que precisa de pouco estímulo dos professores para querer desvendar as coisas do mundo. Com cerca de 12 anos, Laura começou a sentir aproximações espirituais, sentia-se estranha e não saberia explicar o porquê. Isso começou a ter influência em seu comportamento. Laura já era uma moça feita, de boa estatura, tinha um corpo bonito e bem torneado, o que lhe valia gracejos onde quer que fosse. Aparentava ter mais idade. Nessa época começam a emergir de sua mente sonhos eróticos com toda sorte de apelo sexual. Eram como uma voz constante a dizer, vai, experimenta. Os sonhos tornaram-se recorrentes, e quase não havia a noite em que não era levada ao máximo do prazer. Não comentava com ninguém, pois, embora gostando do que sentia, tinha vergonha. Mais de uma vez a mãe foi ao seu quarto ver o que estava acontecendo, pois a filha gemia alto e se contorcia sobre a cama. Aquilo devia ser coisa do demônio. Depois de muito assuntar com as amigas e de ouvir aconselhamentos, optou por voltar com Laura à igreja do bairro. Voluntariosa, a menina não queria ir de jeito nenhum. Sabia que ia ser exposta. Brigou até não poder mais e, num determinado dia, a mãe perdeu paciência e literalmente arrastou-a para o culto. Ouviu a ladainha toda do pastor e, em seguida, junto com várias outras pessoas, foi para a frente do modesto auditório para ser submetida ao descarrego. Ao seu lado, pessoas entravam em transe, esperneavam, gritavam, proferiam impropérios contra o pastor e seus ministros. Quando um deles encostou a mão sobre sua testa, foi subitamente arremessado a certa distância, fazendo com que os outros deixassem de lado as outras pessoas e iniciassem uma corrente dando-se as mãos, tendo Laura no centro do círculo. Oravam fervorosamente tentando expulsar o demônio que provocara tal reação violenta. Se Laura dissesse que sentirá mais do que um arrepio, estaria mentindo. Terminado o culto, o pastor chamou a mãe de Laura e recomendou que trouxesse a menina pelo menos uma vez por semana ao culto. O resultado dessa ida à igreja foi positivo, assim como o fora em sua infância. A frequência dos sonhos diminuiu bastante. Ela parecia estar mais tranquila e até gostava de frequentar o culto, e suas olheiras quase sumiram por completo. Por 2 anos mais, frequentou o culto por vontade própria. Tinha quase 15 anos quando teve sua primeira experiência sexual. Durou pouco o namorico, e sua curiosidade fazia com que mudasse os parceiros rapidamente, como a maioria das de sua geração. Admirava uma moça de nome Bianca, que morava na mesma rua. De família humilde como ela própria, prosperava a olhos vistos. Sempre muito bem trajada, na moda, punha de tudo dentro de casa. A mãe viúva não poupava elogios à dedicada filha. Não era sempre o que estava no bairro. A última vez que a vira, vinha dirigindo seu próprio carro. Foi um sucesso no pedaço, e todas faziam questão de se dizerem amigas dela. Era um exemplo para a maioria das meninas como Laura. Comentavam entre si, após as aulas, sobre o sucesso de Bianca, quando uma delas, baixando a voz em tom de segredo, confidenciou: "Gente, pelo amor de Deus, o que eu vou falar foi meu irmão que comentou com os amigos, e eu, sem querer,
Acabei ouvindo. A Bianca é a menina de programa. Isso causou o maior alvoroço entre elas, e, parece que se deu bem, ganha muito dinheiro. Isso foi motivo para as meninas pensarem. Comentavam agora das vantagens de ter a vida de Bianca. Tinha vida própria, carro, roupas maravilhosas, frequentava festas e saía com homens que, no imaginário delas, por causa do dinheiro, podiam oferecer o que ela queria. Bons restaurantes, uma viagem ou outra ou, até quem sabe, conhecer um príncipe encantado para ficar o resto da vida. Então, isso não era melhor do que ficar saindo com um carinho ou outro sem ganhar nada. Já nessa época a ideia de se dar bem na vida fazendo programas começou a fazer parte dos pensamentos de Laura e a companhia ia constantemente, alimentada convenientemente pelos prepostos de Valdez. Cada vez que via uma pessoa mais bem arrumada, outra dirigindo um belo automóvel, consumindo, perguntava-se por que tinha que viver aquela vidinha medíocre. Tudo na vida estava em aberto, e Bianca tomava conta de seus pensamentos. Um interesse maior nos meninos mais velhos da escola, a uma roupa mais curta, mais justa. Andava afogueada, mas a educação que a família lhe dispensava impedia que desse um passo errado. Vontade não lhe faltava. O tempo foi passando pelos namoricos dela e, quando abriu os olhos, em lugar daquela garotinha atirada, tinha surgido um mulherão com todos os atributos que a faziam levar esse nome. Com o diploma de magistério, não foi difícil arrumar uma escolinha para trabalhar. O contato com crianças conseguiu afastar, mesmo que temporariamente, as más companhias espirituais que assediavam, mas eles não tinham pressa. Sabiam que ela era uma deles e, mais cedo ou mais tarde, atingiriam seus objetivos. A passagem pela escola não durou muito tempo, em virtude da oportunidade de um trabalho melhor remunerado em um shopping, em cidade maior, não distante de onde morava. Não pensou duas vezes. Assim que acertou sua situação, transferiu-se para seu novo emprego. Agora, morava em um pensionato para moças, em sua maioria estudantes universitárias, e a vida que levava era dura. Acordava muito cedo, pegava condução e tinha a responsabilidade de abrir e fechar a loja. Só retornava ao pensionato perto da meia-noite, tomava uma ducha e desabava na cama. O dinheiro que recebia não era tão pouco como no tempo da escolinha, e chegava ao final do mês com uma sobra. O que a incomodava era ver as outras meninas que moravam no pensionato sempre com roupas novas, sapatos, coisas que não conseguia com o que ganhava. Às vezes, se revoltava com sua situação. A distância de casa não trazia a sensação de total liberdade, o que tornava tudo mais fácil. Podia fazer o que bem entendesse da sua vida. Afinal, já passara dos 20 anos e se considerava a dona de seu nariz. Dentre as novas amizades que fizera, uma, em especial, chamava sua atenção. Assim como ela própria, trabalhava em uma loja no shopping, mas seu padrão de vida era bem superior. Gabava-se de frequentar bons lugares. Curiosa, certa feita, Laura perguntou como conseguia as coisas e, como resposta, ouviu que vez por outra, ela fazia um programinha para reequilibrar as finanças. Vamos lá, Laura. Isso não tira pedaço da gente, não. Tem um cara, um coroa, que tá doidinho por você, e olha que ele não é de se jogar fora, não dizia a colega, rindo. Se você quiser, posso dar um toque nele. Pode lhe render uma boa grana. Mais de uma vez ela quase topou. Já estava ficando cheia daquela vida, cheia de restrições, mas alguma coisa a impedia. Em um final de semana, como fazia pelo menos uma vez por mês, pegou um ônibus e foi ver a família. O distanciamento era muito custoso para ela. Chegou animada como sempre, juntou a mãe e a irmã para contar as novidades. Falava bastante,
mas notou certa expressão de tristeza nelas. Que cara de enterro é essa, gente? O que é que está acontecendo aqui? Foi a irmã que respondeu. O pai tá de caso com outra mulher, e vieram contar pra mãe. A talzinha tá tomando dinheiro dele, e as coisas já estão faltando aqui em casa. Agora, todas falavam ao mesmo tempo, e ninguém se entendia mais. Chega, chega, gritou Laura revoltada aí, chorando, abraçou a mãe. Mãe, juro por tudo que é mais sagrado que, enquanto eu viver, nada vai faltar para você. Nesse momento possuía um olhar difícil de se traduzir, mas que certamente não tinha nada de bom. Quando as coisas estavam se acalmando, o pai chegou e então retomaram a arenga. Após muita roupa suja lavada, desaforos lançados, Laura, cheia de orgulho e soberba, decidiu junto à mãe e à irmã que o pai não mais deveria permanecer naquela casa. Ele que fosse cuidar da vida dele e daquelas em outro endereço. E ponto final. Da minha mãe, cuido eu. Mas como? O que ganhava na loja dava para suas próprias despesas. Quando as comissões eram um pouco melhores ainda dava para levar uma lembrancinha para casa. Ela era apenas mais uma sobrevivente. As entidades ali presentes se deliciavam com aquela situação e lançavam vibrações de discórdia sobre aquela família. A intenção da ordem é desestabilizar os espíritos encarnados, induzindo-os aos vícios, desvio de caráter, trabalhando com sugestões modestas em cima das deficiências morais, próprias de cada um. Nesse caso, significava Laura cair no engodo, sendo induzida à prostituição, primeiro com grandes perspectivas, depois, decaindo gradualmente até, se possível, jogá-la na sarjeta. Mas não é tudo. A verdadeira posse do espírito pela ordem se dá quando do desencarne em condições vibratórias, as mais baixas possíveis, não dando chance para que mentores ou benfeitores espirituais acolham a alma decaída. Aí, sim, pode-se dizer que se inicia o processo de julgamento e penas aplicáveis aos espíritos assim resgatados pela ordem. Esse é o verdadeiro inferno da literatura católica. Os suicidas são seus preferidos, por não necessitarem de julgamento eles próprios já se condenaram. Metem-nos nos mais tenebrosos vales, submetendo-os a toda sorte de tormentos. Naquela mesma noite, já deitada, começou a pesar os prós e contras que enxergava na proposta que sua colega fizera. É só um programinha, não tira pedaço, podia vê-la falando. Pensou com incrível frieza. Sabia que aquilo ia ser uma decisão de vida. Cansou de pensar, desligou o abajur, ajeitou-se e, antes de pegar no sono, ainda pensou como era bom dormir em sua própria cama. Durante seu desdobramento de pouco valeram os apelos de duas companheiras espirituais que estavam envolvidas com ela na tarefa de ajudá-la a reequilibrar-se no decorrer da presente reencarnação. Davam-lhe proteção na tentativa de que ela não voltasse a cometer os mesmos erros de outras existências. Caso se confirmasse a tendência que ora assaltava os pensamentos de Laura, não ia ser a primeira vez que cairia no mundo da baixa sensualidade, sempre carregado de pesadas consequências. As entidades que a acompanhavam estavam decepcionadas. Todo o trabalho conjunto desenvolvido desde sua última passagem na Terra estava perigando ir por água abaixo, e pior por seu livre-arbítrio, sem um fato que fosse determinante para tal. Camuflado pela briga em casa, pelas acusações pelo comportamento do pai, pela proteção incondicional à mãe, escondia-se o verdadeiro motivo: queria ter dinheiro, sentir o poder que o dinheiro traz. Tinha inveja e uma raiva muda de pessoas ricas. Que ódio em atender todos os dias aquela gente rica que ia gastar por gastar, sem ter que se preocupar no fim do mês. Queria muito ser um deles e, enquanto não o fosse, sua raiva permaneceria. Acordou com tudo planejado na cabeça. Quando voltasse, iria procurar a colega.
poderia ganhar muito mais do que o magro ordenado no final do mês, ter as coisas que invejava nas moças do pensionato, frequentar bons lugares com boas companhias, onde só o dinheiro poderia levá-la. Queria uma vida melhor. Ah! Já ia se esquecendo e ia poder também ajudar a mãe. Capítulo 11. Logo que retornou, começou a criar uma estratégia. Foi procurar a colega que tinha comentado sobre os programas. Queria saber direitinho como funcionava o negócio. Depois de longo bate-papo, sentiu-se realmente atraída, vendo ali a oportunidade de ganhar um bom dinheiro. Ficou sabendo de uma cafetina que agenciava algumas garotas que trabalhavam no shopping, e ficou surpresa com a quantidade de meninas que, sob uma fachada de aparente normalidade, se prostituíam. Também a surpreendeu quem eram algumas das garotas. Ela jamais teria desconfiado. Por intermédio da colega, marcou uma entrevista com a agenciadora dos programas. Foi muito bem recebida em um flat, que servia de local para encontros. A mulher foi bem objetiva. Os motivos que você tem para vir me procurar não me interessam, nem pergunto, pois já ouvi de tudo. Comigo, você pode se dar bem, é só seguir as minhas regras. Aqui não tem horário. Os meus clientes são homens muito bem postados na vida, ricos em sua maioria, casados e alguns têm estranhos caprichos aos quais você terá de se submeter. Nunca esqueça que na hora em que você vai para o quarto, vira mercadoria. Estão pagando por você, e muito, então, trate de agradar a sempre. Feitas estas primeiras recomendações, acertaram que o dinheiro seria dividido em duas partes iguais. No princípio, ela financiaria as roupas e o que mais se fizesse necessário. Laura pediu um tempo para avisar na loja que iria deixar o emprego. Não queria fechar uma porta atrás de si. Refletiu com calma sobre a proposta e concluiu que, embora tendo que dividir o dinheiro, era vantajoso. Teria a vantagem de sair com homens conhecidos da cafetina, o que faria com que se sentisse mais segura. Mesmo antes de ter terminado seu aviso prévio, já estava fazendo programas depois que saía da loja. O dinheiro funcionava como uma anestesia moral, ela não sentia o menor constrangimento em sair com qualquer homem. Dava a impressão de que sempre fizera aquilo. O dinheiro entrava rápido, e logo tinha em suas mãos seu primeiro objeto de desejo, um celular dos mais caros e modernos. Motivo de orgulho e status. Como, no empreguinho anterior, teria um daqueles. Levaria um ano para comprar. Pagou à vista. Em seu quarto no pensionato, diante do espelho, simulou estar falando ao telefone. Fazia caras e bocas, dando-se ares de importante. Em determinado momento, virou o telefone e fotografou-se. Olhou bem o resultado da foto, e uma sensação de poder tomou conta dela. Estava pronta para encarar o que viesse pela frente. As moças que moravam no pensionato começaram a notar sua transformação. Tornava-se dia a dia mais arrogante. Agora, podia ter coisas que as próprias meninas não podiam. Não demorou muito e foi morar em um flat, junto com outras meninas que trabalhavam para a Odete. Por essa época, seus hábitos de vida estavam mudados e não refletiam em nada a vida apertada que levara até então. Precisava pensar em alguma coisa para dizer à mãe e à família que não deixasse transparecer a que tipo de trabalho vinha se entregando. O dinheiro que estava entrando era muito alto e, por sua vez, ficava ambiciosa, querendo comprar tudo que até então não pudera. Sabia que a exposição demasiada de dinheiro iria gerar comentários maldosos entre parentes e vizinhos. Pouco mais de um mês trabalhando para a Odete, fez uma visita à família. Sua mudança era evidente: cabelos mudados, roupas caras no lugar do jeans desbotado e do tênis surrado.
Desceu do táxi que a trouxera da rodoviária e teve que contar com a ajuda da mãe e da irmã para descarregar o tanto de pacotes que trazia. Em casa, foi uma festa. Filha, que exagero é esse? Nós bem que merecemos, disse Laura em tom de euforia. Já acomodada, com todo o novo emprego que arrumará como gerente de uma grande cadeia de lojas de departamentos. Sua vida era muito atribulada e pouco tempo tinha para ela mesma. Em breve mudaria do pensionato para um apartamento pequeno. Quando estiver instalada, faço questão que vocês vão passar os dias comigo. Não é preciso dizer que a notícia da triunfal chegada de Laura correu como rastilho de pólvora e, nos dias que se seguiram, recebeu a visita de familiares, curiosos e desconfiados, que queriam ver as mudanças, mas, principalmente, de amigas que queriam saber detalhes de sua vida no novo emprego. Antes de retornar, deixou dinheiro suficiente para pagar aluguéis, que não eram pagos desde que o pai saíra de casa, e mais algum dinheiro para as despesas. Agora, ela era motivo de inveja, o que a deixava bastante feliz. O disfarce de Laura como gerente de uma grande loja durou pouco tempo. A rápida mudança em seu estilo e a súbita melhora material da família começaram a levantar suspeitas. Os parentes se perguntavam de onde vinha tanto dinheiro. Do emprego em uma loja é que não podia ser. Até que o boato começou a correr. Alguém falou para alguém que disse para a fulana, que contou que a Laura, aquela lá, filha da fulana, é garota de programa. Então, estava explicado. O caminhão da loja na porta da casa descarregando móveis novos e a nova cadeira. A máquina de lavar, a TV? Essa, nem se fala. A curiosidade e a inveja que isso causava na vizinhança eram evidentes, mal cumprimentavam a fulana. Na família, a princípio, a reação foi de indignação, mas um presente aqui, uma ajudazinha com dinheiro ali, e pruridos morais foram sendo amenizados. Interessante como as consciências podem ser neutralizadas e línguas caladas com pequenos favores. A mãe, por sua vez, nunca teve uma conversa direta com a filha sobre ela ser prostituta. Sabia o que a filha fazia, tinha visto aquilo tantas vezes na televisão que achava até normal o fato se dar com sua própria filha, tinha até um certo charme de novela, mas, afinal, as coisas estavam indo tão bem, então, por que mexer nelas? Deixe estar. Há quase 2 anos trabalhando no esquema da cafetina Odete, o que era inevitável começou a acontecer. Trata-se de um fenômeno mais que natural nas casas de prostituição, sejam elas as mais refinadas ou as mais desvalidas. Os clientes querem novas prostitutas para saciar seus desejos mais baixos. O número de interessados em Laura começou a cair gradualmente. Não que ela os desagradasse, ou estivesse engordando ou coisa que o valha, mas, sim, porque seu tempo ali passara. Dia a dia a coisa se complicava, e não foi com grande surpresa que ela recebeu o chamamento de Odete para conversarem. Olha, Laura, o movimento que você faz atualmente não justifica mais o que investimos em você. Sendo assim, você vai estar fora do esquema. Laura gelou. Sentiu o sangue fugir de suas faces e lábios, ficando branca como cera. Odete notou o impacto que a notícia teve sobre a garota. Calma, calma, menina, o mundo não acaba aqui. Não se preocupe tanto, pois vou te indicar para um amigo meu, que tem uma casa muito boa. Laura sabia que as coisas não andavam bem pro seu lado, mas não esperava aquela reação da Odete. Onde estava, só fazia programas agendados ou no flat que alugavam para as meninas ou em ótimos motéis. Tinha status, afinal, era uma garota de programa e não uma qualquer, dessas que existem por aí. Era muito mais bem aceita socialmente do que uma prostituta que fazia salão bebendo com clientes, disputando o homem à tapa. Não,
Até ali não se considerava uma prostituta, mesmo vendendo o corpo como a mais desgraçada daquelas que frequentava a calçada das avenidas movimentadas, as esquinas sujas e sórdidas das áreas degradadas das cidades. Respirou fundo e tentou apagar esse tipo de pensamento da cabeça. Talvez ela não se desse conta, mas, mesmo estando há pouco tempo na prostituição, já não possuía o frescor de uma jovem mulher de sua idade. Sabia que não lhe restava alternativa e teve que aceitar o determinismo dos fatos. A cafetina estabeleceu um prazo razoável para ela retirar seus objetos pessoais do flat, e colocou em sua mão um papel onde constava o endereço da tal casa. Procura o gaúcho e fala que você é a garota de quem eu falei. Beijou as faces de Laura em despedida. Durante os dias que antecederam sua saída, Laura telefonou desesperadamente para seus clientes, na esperança de que alguns ligassem para a cafetina agendando o programa com ela. Tinha a esperança que, se melhorasse o número de programas, poderia até permanecer no esquema. Tudo em vão. De todos os clientes para quem telefonou ouviu invariavelmente a mesma resposta negativa. Não tenho tempo. Essa semana não dá. E pior, a maioria nem se deu ao trabalho de retornar a ligação. Agora, via como se iludira em pensar que alguma vez, da forma que fosse, tivesse tido importância para qualquer daqueles homens. Para eles não passava de mercadoria descartável, usada, dispensada. O único vínculo, o dinheiro. De imediato, chamou um táxi e passou o endereço ao motorista, que a olhou de esguelha, como se pensasse o que uma mulher bonita e tão bem vestida ia fazer num muquifo daqueles. Você tem certeza que é este endereço mesmo? Recebeu resposta afirmativa. Rodaram até a periferia da cidade, para os lados do grande mercado de abastecimento, indo parar diante de uma antiga casa que, dava para ver, prolongava-se em um galpão coberto de brasilite. A paisagem era cinzenta, degradada. Na rua, intenso movimento de carrinheiros, que, naquele horário, transportavam de tudo engradados vazios, restos de frutas, papelão e toda sorte de detrito que podiam recolher para vender. A paisagem era desanimadora. Quer que espere? Perguntou o motorista. Não, obrigada. É aqui que eu fico, arrematou, pagando a corrida. Desceu do táxi, tocou a campainha e após algum tempo foi atendida por uma negra com cara de poucos amigos. A negra mediu-a de cima a baixo. Laura então explicou o que estava fazendo ali e quem a tinha indicado. Ah! Você era a menina da Odete. Disse mais amistosa. Muito bem, me acompanha, vamos entrando. Passaram por um pequeno jardim e entraram em um salão com vários sofás, cadeiras e mesinhas, espalhados por todo canto. Embora fosse 1 hora da tarde, fregueses já se faziam presentes, bebericando com as garotas. Um deles, quando percebeu sua presença, foi logo falando. Ei, gente, tem carne nova no pedaço, chamando a atenção de todos sobre ela. Ela gostou. Laura atravessou todo o salão e foi ter num espaço que aparentemente era usado como escritório do dono do lugar. Não demorou muito e um homem na casa dos 40 anos, bem vestido, correntes de ouro penduradas no pescoço e anel de brilhante no anular veio ao seu encontro. Oi, Laura. Odete me ligou falando de ti. Vens muito bem recomendada a guria, mas aqui, como tu já deve ter percebido, é bem diferente de onde tu estava. Tens que beber com o cliente o mais que der, pois tem a comissão no drink. Tua bebida pode ser sem álcool. Lá na Odete a freguesia era bem outra, como tu deve ter notado, não era de se recusar. As coisas por aqui funcionam diferente. Se quiser recusar cliente porque não gostou até pode, mas tem que pagar multa para casa no dobro do preço do programa. Tem os que vêm todo dia a fim de namorico. Já te aviso,
Toma atento, que guria minha não namora nem aqui nem lá fora. Namoro atrapalha os negócios, e o que eu e você fazemos é negócio. Para encerrar, falou em tom de brincadeira. Beijo na boca, nem pensar. Apaixona. Diana, chamou a negra, mostra a casa toda pra ela. Solicita, Diana pegou Laura pela mão e voltaram para o salão. Neste se estendia um longo balcão de bar com muitas banquetas e, além, um corredor onde havia várias portas, umas à frente das outras, indicando que atrás delas é que rolavam os programas. Abriu uma das portas. No chão, coberto com forração barata, encontrava-se um colchão baixo com uma cadeira ao lado. Sobre o assento, um rolo de papel higiênico pela metade, denunciando que mesmo àquela hora do dia o quarto já tinha sido usado várias vezes. O esquema é o seguinte: depois de acertar o programa, você passa no fim do balcão, pega uma toalha, a chave e vai para o quarto esperar o cliente. Programa que é rapidinho. O banheiro é logo ali, disse, apontando uma porta no final do corredor. Laura estava quase entrando em parafuso. Quanta diferença do flat, dos bons hotéis do que frequentara. Ali não ia dar para faturar nem metade do que estava acostumada e, pelo tamanho da casa, deviam se espremer por lá umas 40 meninas. Sabia que tinha a seu favor ser a carne nova do pedaço e iria tirar proveito disso enquanto descia. Passou uma borracha no pensamento. Era hora de trabalhar, não de ficar se lamentando, e voltou à realidade. Foi ao balcão com Diana e pediu ao barman um copo americano cheio de conhaque, que virou quase que num trago só, depois outro. Tinha que esquentar um pouco para aguentar a barra. A negra olhou para ela com certa desconfiança, deu de ombros e foi cuidar de outros afazeres. Já no salão, escolheu uma das mesas onde se encontravam clientes e sentou-se ao lado de alguém que julgou mais apresentável. Passou um braço pelo seu pescoço e balbuciou em seu ouvido. Paga uma bebida, amor? Na voz pastosa e no olhar a promessa de bons momentos de prazer. O primeiro dia de trabalho foi bom. Agradou em cheio a clientela. Acordou de ressaca, pois bebera demais acompanhando os homens que faziam questão que tomasse alguma coisa com eles, e eram muitos. Bebeu de tudo: caipirinha, vinho, cerveja, uma misturada total, e não era à toa que sua cabeça parecia que ia estourar. Foi dormir pelas 4 da madrugada, quando a casa fechou e nem se lembrava com quantos homens se deitara. Naquela noite dormiu em um dos quartos com mais 5 meninas, em colchonetes espalhados, e só se deu conta do fato quando acordou, pois fora deitar totalmente bêbada. Sentiu a diferença na carne. Aquela gente com quem se deitara era rude. Mãos grossas pelo trabalho duro tocaram seu corpo em todas as partes, e ela saciou o desejo de todos que a procuraram. Não que não tivesse gostado, gostou sim do jeito bruto, direto, como foi tratada, sentiu prazer e, afinal, viesse de quem viesse, o dinheiro tinha o mesmo valor, sendo do branco, negro, anão, amarelo. Enfim, ela estava recebendo, e isso era o que realmente importava. Depois de um reconfortante banho e 2 aspirinas, já mais esperta, começou a pensar em arranjar um lugar ali por perto para morar. Os tempos de apart-hotéis estavam definitivamente sepultados. Capítulo 12. Resolveu falar com a nega Diana, como a chamavam. Você sabe de algum lugar por perto que alugue vagas ou um quarto? Por aqui é que não falta. Mas, diga lá, aconteceu alguma coisa pra você não querer ficar com as outras meninas? Não, não. É que eu quero um cantinho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dias depois, com alguns endereços anotados em um papel, iniciou a procura. Já tinha visitado 2 casas de cômodos e não gostado. Na terceira foi atendida por uma senhora gorda, de ar bonachão,
que lhe mostrou o local bem asseado, se comparado às outras casas, e que tinha um quarto no porão para alugar. Podia não ser a melhor coisa, mas diante da situação de dormir junto a uma porção de meninas, e mais, em cima de um magro colchonete, era a melhor opção. Olhou bem e, por fim, falou. Emil a partir de hoje, tornava-se naquele momento a mais nova inquilina do casarão. Dona Graciosa concordou sorrindo. Sabia o que aquela menina estava pensando. Contas iguais a ela já tinham alugado seus quartos. Assim que as coisas melhorarem, saio desta espelunca, vou para um lugar melhor. Em suas observações, ela não tinha registrado nenhum caso de menina que tivesse conseguido sair dali para melhores lugares. Aquela região era o início do fim para muitas meninas iguais a Laura. Fim da tarde daquele mesmo dia, Laura ocupou o quartinho com sua mudança. Uma mala de roupas. Deitou-se sobre o colchão, um colchão de verdade com roupas de cama limpas. Virou-se de um lado para outro procurando a melhor posição de descanso e deixou-se relaxar. Deu uma leve cochilada e logo estava se arrumando para ir trabalhar. O casarão não era longe da boate e dava até para ir andando se disposição houvesse. Sentia-se bem acomodada. Nos primeiros meses, as coisas iam correndo bem para o seu lado, embora o que chegava a faturar em 3-4 dias era o equivalente ao trabalho de um dia com a Odete. Dos velhos tempos, apenas 2 clientes voltaram a procurá-la, mas, em compensação, tinha fãs que agora iam à boate e saíam exclusivamente com ela, admiradores do tipo que se encontra na noite. Fazia salão das 7 até o último cliente ir embora. Andava com os pensamentos embotados, pois estava bebendo muito, era porre quase todo dia, milagre a que ainda não tivesse entrado no tóxico, embora tivesse sido induzida por suas companheiras de trabalho. Domingo era o dia de folga e deixava-se ficar jogada sobre a cama, pensando. Cruzava os braços atrás da cabeça e deixava o olhar se perder no teto até que tudo o que viera um grande borrão. Desde que mudara de emprego não fora para casa. Meses tinham passado e até mesmo os telefonemas tinham se espaçado. Resolveu que na segunda falaria com o gaúcho, pedindo uma folga para ir para casa. Fingiria que precisava ir, pois a mãe estava doente, e o gaúcho fingiria que acreditava, dando-lhe a folga pedida. Acertou com o gaúcho que ficaria uma semana fora. Afinal, a viagem era longa. Iria pegar o ônibus na rodoviária às 11 da noite e só chegaria no outro dia às 6 da manhã. No dia da viagem, ajeitou algumas peças de roupa em uma mochila, logo cedo, pois estava ansiosa por rever a mãe. Pela primeira vez ia para casa sem levar um presente para a irmã ou para a mãe. Quem sabe alguma lembrancinha barata na rodoviária. Na hora certa, chamou um táxi e foi para a rodoviária. Identificou alguns rostos conhecidos, mas em vão tentou contato. Não obteve sequer retorno aos seus cumprimentos. Era como se não existisse ali. Coisas da profissão. Foi feito o aviso de embarque, e ela acomodou-se em confortável poltrona, na janela. O ônibus arrancou lento, entrecortando as ruas estreitas do centro antigo da cidade. Laura observava pela janela as prostitutas que faziam ponto nas imediações. Verdadeiros arremedos de gente, quase indignas de serem chamadas humanas. No que tinham se transformado. Expressavam no rosto as marcas do maltrato que o tempo estampara. Embrutecidas, mal ajambradas, a boca borrada com o vermelho do batom barato e o rouge em excesso contrastando com o negro das eternas olheiras. Refletiu. Deus me guarde de um dia eu própria estar em uma situação dessas. Em seu íntimo, sabia que, se não arrumasse algo mais digno para fazer, iria, com o passar dos anos, acabar lá mesmo, no fundo do poço, como aquelas sombras mais mortas que vivas,
já estivera mais distante daquela situação tanto geográfica como profissionalmente. Comigo isso não vai acontecer, consolou-se. Enganava-se, achando que havia grande diferença entre ela e as que ali se expunham. Afinal, não faziam a mesma coisa. Não mercadejavam os corpos em busca do mesmo dinheiro? O ônibus finalmente ganhou a estrada e seu balançar fez com que Laura adormecesse. Às 3 horas da madrugada, fez uma parada em um posto para os passageiros esticarem as pernas. Laura desceu e percebeu que a madrugada estava bastante fria. Mesmo assim, jogou água no rosto para despertar melhor, pois já tinha dormido o suficiente. Foi ao balcão de uma lojinha que permanecia aberta e escolheu umas bijuterias baratas para presentear a mãe e a irmã, assim não chegaria de mãos abanando. Voltou ao ônibus, acomodou-se e seguiram viagem. A imagem daquelas mulheres na rodoviária agora martelava sua cabeça. Causara tão forte impressão, que ela começou a pensar em mudar de atividade. Reciclar a vida. Tinha consciência de que a tentativa de retomar uma vida dita normal, socialmente aceitável, não seria tarefa fácil. Afora o problema do dinheiro e a reintegração no seio da família, os antigos círculos de amizade, formados nos sonhos e devaneios da adolescência, como a receberiam? Será que a aceitariam normalmente? Sua impressão era de que o tempo não passara. 1 ano, 6 meses, o período em que se prostituiu não era computado em sua contagem de vida. Efêmera e fugaz, era essa passagem de vida que Laura, agora mais sofrida e lúcida, queria deixar para trás. Mas será que as pessoas que reencontrasse pensariam como ela? Ela tinha a resposta. Não. O estigma da prostituição era muito forte, ainda mais numa cidade do interior. Sabia que teria pela frente situações desagradáveis, contudo, em compensação, sentia uma força envolvê-la e soprar em seus ouvidos: siga em frente. Confie, você não está sozinha. Isso trazia autoconfiança ao seu espírito. Quando chegasse, iria procurar ajuda. O ônibus estacionou na baia que lhe era destinada, e os passageiros começaram a se preparar para descer. Pareciam estar todos com pressa para chegar a algum destino. Ela, ao contrário, espreguiçava-se, e só quando o último desceu, resolveu ir também. A manhã estava chuvosa, com uma garoa fina, daquelas que não deixam enxergar longe, bastante fria. Pegou sua minguada bagagem e, num táxi, foi para casa. No caminho já ia sentindo o prazer de tomar um cafezinho quente, feito na hora. Trazia no peito o sentimento de que estava se encaminhando para um outro mundo. Precisava de um pouco de paz e o aconchego que só a família dá, para decidir sua vida. Quando chegou, foi uma festa. A mãe e a irmã já esperavam no portão. Entraram em animada conversação. Sentou-se em um cadeirão surrado, mas confortável que era o seu preferido e, poucos minutos, depois saboreavam um delicioso café. Aquele dia seria destinado ao descanso, nada para fazer, vadiar. Teria uma semana inteira para ela, sem ter de aturar homens, bebedeira. E como estava precisando disso. Em conversa com a mãe, falou do período ruim que estava vivendo, lastimando não poder enviar dinheiro como no passado recente. Adiantou que, do jeito que as coisas iam, pretendia largar seu serviço e retornar para casa, causando espanto à mãe, que não a encorajou, pois, em seu íntimo, pensava em como iriam se sustentar, ela e a filha com quem morava. Quem pagava aluguel, comida e mantinha tudo era Laura, e onde iria arranjar dinheiro para tudo isso se Laura parasse? O marido, depois que brigara, não ajudava quase nada em casa. Seria um caos. Pensaria em alguma coisa para falar com a filha. No dia seguinte, após um sono reparador em um colchão de verdade, com a mãe e a irmã, foi às compras.
A família morava em um bairro da periferia, com seu mercadinho, açougue, farmácia, tudo muito característico. As pessoas se conheciam, se cumprimentavam. A presença de Laura causava olhares desconfiados de algumas mulheres, que evitavam até falar com sua mãe. Os homens eram bem mais condescendentes e atendiam cheio de mesuras. Ridículo, pensava Laura. Fantástico, pensava a mãe. Aproveitou ainda a ida ao centrinho para passar no posto de saúde e marcar consulta com o ginecologista. Andava se sentindo meio incomodada e o médico era bastante conhecido, sendo ele que sempre lhe dera atendimento. A última vez que o consultara já ia longe. Mesmo fazendo uso de camisinha, por precaução tomava pílulas anticoncepcionais. Era uma garantia a mais para evitar surpresas. Nos anos de profissional do sexo nunca engravidara, e era, sobretudo, contra o aborto. Perdera a conta de quantas vezes no meio de uma relação a camisinha estourara, colocando-a em contato direto com os fluidos do parceiro do momento. Quando isso acontecia, sua noite estava estragada. Ficava irada, brigava por qualquer motivo, e já tinha arrumado muita confusão por conta disso. Ficava na expectativa da próxima menstruação, mesmo que às vezes fizesse uso da pílula do dia seguinte. Quando ela finalmente vinha, era um alívio, embora as fortes cólicas que sentia afastassem do trabalho durante uns 3 dias. Muitas das colegas de profissão usavam expedientes e, mesmo nesse estado, continuavam trabalhando, fosse por necessidade, fosse por vício. Dia seguinte, por uma deferência do médico, seria atendida às 7 horas da manhã. Pontual. Meia hora antes já estava lá na companhia da irmã. Foi a primeira a ser chamada. Então, Laura, como vão as coisas? Perguntou Dr. Lourenço, pela sua ficha. Você não vem aqui há bastante tempo. É, doutor, muito corre-corre, compromissos, e a gente vai deixando a saúde de lado. Depois das perguntas de praxe, uma enfermeira encaminhou-a para ser examinada. Já na sala de consultas, o médico falou. As notícias poderiam ser melhores. Você está com HPV, e vamos marcar uma data rapidamente, pois é necessário fazer uma cauterização. Quanto antes, melhor. Vou ainda solicitar alguns exames de sangue, inclusive HIV. Mas, doutor, como pode ter acontecido comigo? Faço questão absoluta do uso da camisinha. O senhor não pode estar enganado. Com o senho fechado, respondeu. Você tem lesões, verrugas, bem desenvolvidas, que não deixam dúvida nenhuma quanto ao seu diagnóstico. Se você tivesse procurado um médico há mais tempo, não teria chegado a este estágio. Chamou a enfermeira e mandou marcar para dali a 3 dias a cauterização. Mais uma coisa, dona Laura, a senhora não mantenha nenhum tipo de relação sexual até voltar aqui, falou, levantando da cadeira e despedindo-se. Aquilo foi um choque. Ela não queria admitir para si mesma, mas quantas vezes, já bastante embriagada, sucumbira ao apelo do dinheiro e transara sem preservativo. Na volta para casa não trocou nenhuma palavra com a irmã. O que aconteceu? Você tá toda amuada, filha. Depois a gente conversa, e foi direto para o quarto. Ela, tinha a noção exata do que significava aquele. Dona Laura, não mantenha nenhum tipo de relação sexual. O dinheiro que ainda tinha no banco não era muito e calculava pelo menos uns 20 dias sem trabalhar. Precisava pensar em alguma coisa. Começou a avaliar como teria de agir se estivesse com algum problema mais grave. O que faria se tivesse obrigatoriamente que deixar de se prostituir? Tinha que colocar a cabeça no lugar e só então iria procurar por Dona Zilá, dona da escolinha que fora seu primeiro emprego.
Os dias que antecederam a cauterização passaram lentos, com ela dentro de casa sem vontade de nada, jogada. Nesse meio tempo recebeu a visita do pai, já mais madura, reconciliou-se com ele. A vida tinha mostrado que o problema pelo qual a família passara não era nada, diante da miséria humana com que ela convivia. No dia marcado, lá estava ela com a mãe. Internou-se cedo no ambulatório e, no meio da tarde, já estava em um táxi retornando para casa. Apesar de certo desconforto, podia-se dizer que estava bem. Tinha como prescrição uma pomada, antibióticos e repouso. A primeira coisa que fez ao chegar foi telefonar para o gaúcho, colocando-o a par da situação e contando com a compreensão dele. Olha, guria, se tu não vem logo, outra toma até o lugar. Não vacila que tá cheio de guria querendo subir na vida. Recado dado, desligou o telefone. O prazo para sua recuperação estava dentro do que calculara. Não sentia falta de sexo, mas o ambiente promíscuo da casa em que trabalhava ainda atraía e muito. Uma força tendia a arremessá-la para aquele lugar e, por mais que lutasse, saía sempre perdedora. Já recuperada, resolveu que era hora de visitar Dona Zilá. Foi bem recebida por aquela senhora de cabelos branco-azulados, já perto dos 70 anos. Faz tempo que não nos vemos, mas vejo que você está bem, menina. Explicou o motivo de sua visita, queria saber da possibilidade de poder voltar a trabalhar na escolinha. Zila falou que no momento isso seria impossível. O quadro de funcionários estava completo, mas que não perdesse a esperança e, caso surgisse alguma vaga, a preferência seria para ela. Dona Zilá realmente gostava de Laura e estava pronta para ajudá-la, não dando grande importância à sua conduta condenada socialmente. Nunca entendera por que Laura se lançara naquela aventura. A visita à escola e a visão das crianças trouxeram uma doce recordação de tempos mais inocentes e causaram um nó em sua garganta. Laura ainda bateu em outras portas e nem de longe teve o mesmo tratamento dispensado pela velha educadora. Sentia-se condenada a permanecer à margem da sociedade. Em uma conversa informal nessa procura por trabalho mais dignificante, chegou a ouvir que deveria voltar a fazer o que entendia bastante, para o lugar de onde saíra e não se misturar no meio de gente de bem. Frustrada, começou a se preparar para retornar. Na véspera da viagem, fez uma grande compra no mercadinho, deixando a casa da mãe abastecida, deu um cheque pré-datado e depois ganharia dinheiro para cobrir o cheque, fez o mesmo no açougue. À noite reuniu a irmã, algumas tias, gente humilde que não se importava com o que Laura fazia, desde que isso trouxesse algum tipo de vantagem a eles, e fizeram um bota fora. O pai deu uma chegada para se despedir. Ela não sabia quando poderia estar de volta. Talvez muito tempo, talvez, não. Às 10 da noite, pontualmente, chegou o táxi que a levaria à rodoviária. Despediu-se da mãe, que ficou com os olhos lacrimejantes, beijou a irmã e partiu. Ao pisar o cimento frio da plataforma de embarque sentiu um aperto no peito, ali terminavam os dias gostosos com a família, qual sonho bom interrompido. Ficou triste, nunca sentira tal sensação. Será que estou amolecendo? Pensou. Na manhã seguinte desembarcou logo cedo e foi voando para o bordel, temendo que seu lugar já fosse de outra. Capítulo 13. Foi recebida por Diana. Pensamos que você tinha ido dessa para melhor, falou a mulher, com uma xícara de café na mão e um cigarro bambu no canto dos lábios. Laura serviu-se de café, tossiu e virou o rosto. Detestava a fumaça do cigarro. Pois é, como tava te contando, a coisa foi brava, falou, querendo criar empatia com a negra. Queria sondar para saber se ainda estava na turma. Você é sortuda, várias meninas vieram aqui, inclusive uma da Odete,
dizendo que te conhecia. Ficaram duas, mas não aguentaram o tranco. A Daudete nem quis experimentar e comentou que não entendia como você aceitou trabalhar nesta espelunca. Palavras dela. Vai se preparar que não demora muito e a função já começa. Um bom banho, depois, já produzida, foi ao balcão, pediu um conhaque e virou de um trago, fazendo careta. O relógio não tinha marcado ainda 11 horas. Seu retorno não poderia ser mais triunfal. Foi super festejada, e todos queriam pagar uma bebida para ela. Perdeu a conta de quantas vezes teve de ir à ponta do balcão para pegar a toalha. Aquela noite dormiu por lá mesmo, pois a bebedeira fora grande demais. Acordou em meio a várias meninas que, como ela, se espalhavam sobre os magros colchonetes, e lembrou-se do primeiro dia em que trabalhou ali. Como passar o tempo e ela não tinha conseguido nada a não ser uma saúde meio arruinada pelos excessos cometidos. O dia estava bonito e resolveu ir a pé para o casarão. Por estar próxima ao mercado, o movimento dos carros de mão era intenso e deles exalava o doce aroma das frutas. A variedade de cores era um caleidoscópio que hipnotizava. Respirou fundo. Aquilo lhe fazia bem. Um homem que empurrava um carro carregado de caixas, atraiu sua atenção, queixando-se. Sai da frente, pô. Em vez de atrapalhar, volta pro gaúcho, que é teu lugar. Desviou-se rapidinho para o lado, evitando assim um choque. Voltou à realidade. Que pena durar tão pouco aquela boa sensação. Ia responder à altura. Mas achou melhor não, o homem já devia ter estado com ela e a reconhecer. Não se pode agradar a todos. Para ela, impossível se lembrar com quem já se deitara, só no gaúcho chegavam as centenas. Apressou o passo, queria estar logo em casa. Ao longo do caminho, ainda teve tempo de refletir sobre os últimos tempos. Da euforia e glamour do início da carreira aos malfadados dias atuais. Quando trabalhava, tinha a impressão de que cada hora valia por 4, e o tempo não passava nem com a ajuda das altas doses de álcool que bebia. Fazia um esforço danado para agradar os clientes da casa. Punha no rosto um sorriso. Vamos fazer um programa. É baratinho. Chegou ao casarão e foi diretamente para seu quarto. Estava suada pela caminhada, enrolou-se em uma toalha rala e foi para o chuveiro. O que ela não teria dado por uma boa banheira de hidromassagem. A água que descia sobre seu corpo era reconfortante. Tinha o poder de fazer com que sua mente se esvaziasse. Naquele momento era como se ela tivesse deixado de existir. Não passaram um mês e as coisas começaram a piorar. Aquela noite, em especial, tinha sido bastante fraca. Também pudera. Dia de clássico, homem vai pro campo ou vai assistir ao futebol no botequim da esquina, encher a cara e, como consequência, fregueses em falta. Ontem, anteontem, dias atrás, as coisas não iam bem para ela. Parecia que algo estava afastando a clientela, sentia-se travada. Mesmo os programas que ela fazia por fora da casa estavam rareando. Não tinha arrumado o dinheiro nem para pagar o aluguel,